Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa, nós estamos numa nova jornada, uma jornada pelo Novo Testamento. Então, o meu objetivo aqui é ter nesse canal, no canal do Pingo de Prosa, uma meditação curtinha em cada capítulo do Novo Testamento. E como eu já tenho algumas meditações no passado, em capítulos, versos do Novo Testamento, eu não vou voltar lá naquele capítulo. Então, por isso que de vez em quando eu vou pular 2 capítulos, porque eu já fiz meditação neles, então eu não vou repetir aquele capítulo. Tem alguns capítulos que eu tenho mais de um verso nele, por isso que eu não vou repetir. Mas esse é o objetivo. Eu gostaria de convidar você a fazer essa jornada com a gente aqui. E não só isso, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Vamos ver o versículo de hoje, que é um versículo muito interessante. Mateus 15, versículo 3. Olha o que Jesus diz. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus aqui está falando com os fariseus, com os líderes religiosos daquela época, porque eles tinham um grupo de tradições, livros, interpretações da lei, aquele negócio todo, e eles achavam que aquilo, eles diziam, né, isso aqui é o que Deus está querendo, isso aqui é assim que funciona, é assim que você acredita, é assim que você deve agir, é assim que você deve viver, é assim que você deve fazer com o cabelo, com a roupa, com isso, com aquilo, com o andar, e aquelas ideias foram surgindo, aqueles ensinamentos foram crescendo e se tornaram tradições extremamente importantes ao ponto de substituírem ou estarem no mesmo nível das escrituras ou muitas vezes substituírem as escrituras. E é isso que Jesus está condenando esses homens aqui. Porque eles estavam quebrando o mandamento de Deus com as tradições deles. Tradições que eles aprenderam durante muitos anos e os grandes estudiosos, filósofos escreveram, falaram, olha, eu acho que a gente tinha que praticar desse jeito, eu acho que a lei funcionaria desse jeito, eu acho que a gente tinha que crer nisso. E aí foi crescendo e se tornou uma tradição. E aí, quando você compara aquilo com as escrituras, fala, não, mas a escritura não fala isso não. Aí você tem que fazer uma decisão, qual dos dois você vai seguir. Infelizmente, naquela época, eles estavam preferindo a tradição dos homens em vez de seguir o mandamento de Deus. E isso não é coisa nova, como nós estamos vendo aí, na época de Jesus já existia, mas hoje em dia também é a mesma coisa, queridos. Hoje em dia, todos nós temos a nossa tradição, a nossa maneira de ver a coisa, a nossa maneira de se comportar e achar, é isso que a gente tem que crer, é isso que a gente tem que fazer como cristão, agir como cristão, não sei o quê. É assim que a gente adora. Essa é a adoração de Deus. Se não tiver isso, não tem adoração. E a gente muitas vezes não vai nas escrituras para saber o que a escritura tem para dizer. São simplesmente, a gente está seguindo simplesmente opiniões de pessoas. Boas pessoas, muitas vezes com intenção muito boa, mas simplesmente opinião. E a condenação de Jesus para aqueles homens serve para nós hoje também. Não é que só as traduções estão erradas, tem algumas traduções que são erradas mesmo, são contra a palavra de Deus, mas são tradições, algumas tradições ajudam, né? Fazem a gente entender melhor as escrituras. Então a gente tem que contrabalançar com isso aí. Mas toda vez que a gente tem que agir de acordo, de uma forma, maneira, porque a tradição diz, nós temos que ver o que a escritura tem para falar. O que a escritura está dizendo? O que a escritura diz? A Bíblia tem que ser o árbitro final. Tem que ter a última palavra, a primeira, do meio e a última palavra. A Bíblia, você tem que checar a Bíblia. E interpretar direito também, porque tem esse problema de interpretar. As tradições muitas vezes começaram errado, porque fizeram uma interpretação errada das escrituras e aí ensinaram como se fosse Bíblia, como se fosse palavra de Deus, e aí a jurupoca, pior, a coisa ficou feia. Nós temos que checar as escrituras, é por isso que nós temos que estudar, temos que ler, temos que meditar e temos que praticar as escrituras.
para que as tradições humanas sejam totalmente, amplamente, profundamente baseadas nas Escrituras. Muitas vezes nós estamos seguindo simplesmente opinião de pessoas, palpites. Eu acho que a Bíblia diz isso, eu acho que Deus quer isso, eu acho que nós devemos fazer. Não tem acho. O que a Bíblia diz? É isso que Jesus está condenando esses homens aqui. Por que vocês transgridem o mandamento? Por que vocês quebram a lei? Por causa da tradição. Eles estavam dispostos a quebrar a lei de Deus, a rejeitar o mandamento de Deus. Porque para eles a tradição tinha o mesmo valor ou era superior ao mandamento de Deus. E é aí que Jesus está condenando eles. Esse é o perigo que nós não podemos cair. As tradições não são mais importantes que as Escrituras. A Bíblia é a nossa fonte, é a única regra de fé e de prática. E esse é o nosso Pingo de Prosa de hoje. Deus te abençoe.